quais são os objetivos do PCP, tá? Planejamento, programação e controle de produção. Não sei se você viu, mas quando eu descrevi o PCP, tem um P a mais, que é o P de planejamento. O correto é PPCP, Planejamento, Programação e Controle de Produção. Planejamento olha a médio prazo e longo prazo, define 3 meses, 6 meses, 2 anos, 5 anos, dependendo da empresa. E aí dentro de planejamento tem SNOP, IBP, tem várias outras coisas que integram essa parte ali do planejamento. Programação é o sequenciamento ali, qual item vai ser produzido depois de um item, qual a sequência de produção, o que vai acontecer, como você vai otimizar os lotes aí nessa sequência de produção. E o controle, a própria palavra já diz, é o controle do que estava planejado e o que foi realizado, o que foi entregue. Então, a sigla já compõe tudo o que o planejamento, programação e controle de produção precisa entregar, tá? E aqui a gente vai falar sobre os objetivos. Eu tô com uma cola aqui porque tem vários objetivos, eu vou ler e depois eu vou entrar no detalhe de alguns deles aqui, para a gente poder ter um alinhamento aqui de objetivos, tá? No planejamento e controle de produção. Planejamento, programação e controle de produção. Então, primeiro ponto, tá? Primeiro objetivo, minimizar o tempo ocioso de fábricas, máquinas, ferramentas e pessoas. Eu vou entrar nos detalhes desse objetivo daqui a pouco. Segundo, maximizar o giro do estoque. Também vou entrar nos detalhes. Terceiro, maximizar o nível de serviço. Quarto, maximizar a qualidade de produção e melhorar a satisfação dos clientes. Ponto muito crítico aqui. Depois eu vou entrar no detalhe de alguns deles. Mais um aqui, manter o estoque de produto acabado como o planejado, tá? De acordo com o que foi planejado. Aqui eu não estou falando sobre estoque baixo ou estoque alto, estou falando de acordo com o planejado, porque dependendo da empresa, um estoque alto pode ser uma vantagem. Se a empresa tem muita margem, enfim, é uma outra história para a gente falar mais à frente. Então, manter os estoques de acordo com o planejado, manter os lotes de produção dentro do planejado, qual o tamanho dos lotes que você vai operar? Você vai fazer lotes longos, lotes pequenos, enfim, qual o tamanho, o que foi planejado? Um dos objetivos do PCP é ter os lotes ali sob controle, para não virar uma fábrica de trocas ao invés de uma fábrica de produto, tá? Manter os tempos de troca e número de trocas dentro do planejado também é mais um objetivo. Outro, reduzir os gargalos durante o fluxo de produção. Então você pode ter produção em sequência. Se você tiver um gargalo no meio do caminho, você vai ter muito problema. É responsabilidade do PCP reduzir estes gargalos, trazer soluções ou identificar os gargalos para que uma outra área traga uma solução. Mais um aqui, planejar e prever incidentes graves, tá? Com antecedência. Então, se você vai ter uma parada de fábrica ou uma mudança de fábrica, a movimentação de máquina, o planejamento, programação e controle de produção precisa ser capaz de prever esse tipo de situação. E um outro ponto, último objetivo aqui, planejar com antecedência para otimizar a compra dos materiais. Não adianta o planejamento de produção colocar um monte de urgência na fábrica, vai trazer um monte de urgência para o time de compras, isso vai. O processo de compras não vai estar otimizado e vai trazer um monte de urgência para a fábrica e o sequenciamento de produção não vai estar otimizado, a fábrica vai ficar ineficiente. Então, é responsabilidade do planejamento de produção também fazer isso. Isso é mais um dos objetivos do planejamento de produção. E aqui eu vou entrar no detalhe de três, tá? De todos os que eu falei aqui. Minimizar o tempo ocioso das fábricas, máquinas, ferramentas e pessoas, tá? Tempo ocioso de fábrica, máquina e ferramenta, tá? Isso significa investimento sem retorno. A empresa investiu no equipamento, tá? No equipamento, ok? Comprou aquele equipamento e ele não está produzindo, não está gerando retorno. Não está sendo utilizado da forma correta. Ele está ocioso. E se a empresa fez um empréstimo ainda, tem uma carga financeira ali para poder comprar o equipamento, aí é pior ainda, porque os juros do empréstimo ou a parcela do financiamento está caindo no resultado da empresa e ela vai sofrer com isso porque ela não está tendo retorno, porque o equipamento não está sendo utilizado da forma correta, ok? E quando a gente vai falar sobre ociosidade de pessoas, aqui é pior ainda, tá? Porque isso é custo direto, não é diferente
de um investimento em um equipamento que, se ele foi comprado à vista ali, você não tem tanto problema, é um investimento errado, mas você não tem tanto problema. Quando a gente fala sobre pessoas, é um impacto no custo ali direto, todos os meses, se você não está utilizando corretamente. Então, o objetivo do PCP, otimizar, tá? Minimizar o tempo ocioso de fábrica, máquina, ferramenta e pessoas. Mais um aqui, maximizar o giro de estoque, tá? Estoque é capital parado, tá? Quanto menos estoque, melhor para o resultado financeiro da empresa, tá? E o planejamento de produção precisa pensar nisso e ao mesmo tempo se preocupar com esse outro ponto que eu vou falar aqui, maximizar o nível de serviço. Falta de estoque prejudica o nível de serviço. Estoque em excesso prejudica o resultado financeiro. Então, a falta, tá? Falta de produto traz queda no faturamento. Então, perceba o equilíbrio que o planejamento, programação e controle de produção precisa gerar, tá? O planejamento de produção precisa equilibrar todas essas pontas. Qual o melhor nível de serviço que eu consigo entregar e qual o estoque necessário para eu entregar esse nível de serviço? Estão todos de acordo com esse nível de serviço ou não? Enfim, falei aqui de vários objetivos do PCP ou do PPCP, Planejamento, Programação e Controle de Produção, e anote aí os objetivos, entenda se você está entregando esses objetivos e eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.